Olá, tudo bem? Boa tarde. Você deve estar pensando o que o Sherry está fazendo falando de máscara, com a máscara. Tá tudo bem com você? Espero que sim. Que bom. Estamos perto do pôr do sol. Eu quis entrar para aproveitar esse sol, esse dia maravilhoso, ao aproximar do pôr do sol, deixar uma mensagem e dessa mensagem fazer com que nós possamos entrar melhores e mais próximo dele, do nosso Deus mais lindo, mais amado, mais fiel, mais amigo, mais protetor, mais pai, do que tudo que se fez, se fará e do que está feito. Eu iniciei, boa tarde, Sandra, eu iniciei com a máscara para reforçar que é importante. Muitas pessoas desdenham da máscara, porque tem o olho, tem tudo sobrando, tem nada a ver. Se eu estou de máscara e você de máscara, são duas pessoas que a probabilidade de se contaminarem é quase zero. Se eu tuço com a máscara, a contabilidade de eu enxurrar o meu elevador, a minha garagem, com qualquer vírus ou qualquer bactéria, é eliminado. Eu talvez não esteja 100% protegido, mas estou protegendo as pessoas. E nesse caminho eu vou entendendo o trabalho de Jesus Cristo, né? O trabalho do nosso Deus, o grande amor que ele tem por nós, da contaminação dessa vida. Poxa vida, eu ia fazer uma coisa e acabei deixando de lado. Deixa eu ver se eu encontro aqui no YouTube, porque eu publiquei, eu não lembro o nome exato para eu buscar no YouTube, mas eu publiquei uma mensagem de Ellen White. Deixa eu pegar, peraí, segura as pontas aí, um minutinho. Aqui, rapidão. Eu publiquei no Facebook, mandei para algumas pessoas no WhatsApp, eventos finais, o alto clamor. Olha que maravilha. Deixa eu tentar buscar aqui. Uma mensagem maravilhosa. Se você puder, você vai encontrar no meu Facebook. Apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Deus usará instrumentalidades que nos surpreenderão. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus,
para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sobre a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Não imagineis que será possível traçar planos para o futuro. Seja reconhecido que Deus está ao leme em todas as ocasiões e circunstâncias. Ele agirá de maneira apropriada e manterá, aumentará e edificará seu povo. O Confortador se revelará, não de algum modo definido e preciso que o homem possa determinar, mas segundo a ordem de Deus, em ocasiões e maneiras inesperadas. Olha aí que bonito. Ele diz nessa obra, Eventos Finais, o Alto Clamor, você encontra no... que não vai dar para ver, né? No YouTube. Capítulo 14. Aqui ele nos diz o seguinte, você ouviu uma parte. Na parte anterior, que eu tinha que ter ouvido para mostrar para vocês, mas eu me lembrei a hora que eu entrei para fazer esse ao vivo, que ele diz que a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justificação pela fé. Em todo o planeta. Não é a mensagem que você vai pregar do que se tem que fazer ou não. Não é a mensagem que você tem que dar sobre o pecado da humanidade, do carnaval, que Deus é contra o Papa, que Deus é contra as igrejas, que Deus é contra a Babilônia, que Deus é... Não. Ele está usando os seus servos para entender a justificação pela fé, ser transformado pelo poder da sua justiça, imbuídos do Espírito Santo, haverá uma sacudidura e esse povo, que é uma minoria, estarão cheios do Espírito e trazendo o planeta para conhecer o amor perdoador e renovador de Jesus. Ok, maravilha. Então, qual que é a mensagem da justificação pela fé? Eu sempre digo e sempre bato numa tecla importante. As pessoas pregam a graça, pregam a justificação pela fé, mas elas limitam isso. Elas colocam a manifestação e o poder de Deus dentro de um quadrado que elas constroem. Porque ou aprenderam assim, ou usurparam a verdade e o medo de se converterem de fato, porque a conversão, eu li hoje uma matéria que dizia que Deus aceita o pecador arrependido. Cara, isso me fez tremer. Por quê? Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Você vai entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Está em João. Espera aí. Deixa eu botar aqui as... Ela está em João 10, 27. Ele diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Cara, quando você se coloca de que o homem para vir a Cristo tem que ser um pecador arrependido, você desqualifica ao Espírito Santo. Por quê? Porque eu, como pecador, não me arrependo. Eu, como pecador, não me transformo. Eu, quando levo a mensagem para alguém, eu vou bem até a palavra o seguinte: você aceita Jesus? Estamos estudando a palavra, você o aceita como seu Salvador? Sim. Então agora, mas se você não, aí começa os sinãos. E aonde eu chego com esse sinãos? Muito bem, vamos lá. Eu prego que eu deixei de beber, de fumar, da noite, tal.
que Cristo me chamou. Só que, para eu ter abandonado e me arrependido desses pecados, houve primeiro um chamado, houve primeiro um dom de Deus, houve primeiro a colocação do seu amor, do seu perdão em minha vida. Aqueles que são as minhas ovelhas, eu as conheço, ouvem a minha voz e seguem-me. Foi isso que aconteceu comigo. Essa é a pregação do terceiro anjo. Essa é a mensagem de trazer os pecadores como pecador. Eu vou convidar os pecadores, as pessoas de carnaval, de samba, de rock, da prostituição, para eles virem ouvir a Jesus como eles são e como eles estão. Eu não tenho que pregar para eles se arrependerem do que estão fazendo e virem a Jesus. Não há essa possibilidade. Essa é uma possibilidade mentirosa, satânica e humana. A voz do Mestre tem que ser ecoada nos corações dos pecadores. Por quê? Porque quando eu ouvi a voz do meu pastor, ele me conhecia e eu o segui. Todo esse processo veio a mim e eu abandonei todos os pecados que eu vivia. Beleza? Ok. Seguindo o meu mestre. O que mudou em mim? Eu deixei de fazer o que eu fazia, mas continuo o mesmo Cherry pecador de antes. A qualificação de erro, desobediência e pecado só mudou na sua estrutura, mas na qualidade ela continua a mesma. Por isso que Deus fala: aquele que eu conheço, eu o chamo, e aqueles que me conhecem, ouve a minha voz. Por que ele diz isso? Porque os pastores, quando cuidavam das suas ovelhas, quando ele chamava as ovelhas até por nome, elas ouviam e seguiam o seu pastor. Porque elas conhecem o pastor. Elas não conhecem mais nada. E o pastor as conhece, cuida, e que se elas se desviam e vão para as montanhas, ele abandona todas as outras ovelhas e vai buscar a pecadora. E a pecadora está perdida sem saber que está perdida. A ovelhinha perdida está lá, ela não sabe o que está acontecendo. Até que o seu pastor a encontra, coloca no seu peito, joga no seu ombro e leva para o seu aprisco. Ela não se salvou. Ela não encontrou o caminho. Ela não se purificou. Ele a encontrou. Ele a buscou. E ele cuidou, alimentou e fez com que ela permanecesse firme nos seus cuidados. Essa é a mensagem do terceiro anjo. Essa é a verdadeira mensagem da justificação pela fé. Cuidado com os que dizem, mas não existe mas. Ele é pleno. O requisito do mestre é total, 100%, inabalável. Aqueles que o aceitam, aqueles que ouvem a sua voz, correm para ele. Como estão? Perdidos nos seus pecados. Quando se achegam a ele, ele entra no coração, ele carrega no colo, joga no ombro, abraça com força, com poder e leva para o aprisco e trabalha e alimenta a ovelha. Amém? Você está entendendo o que é justificação pela fé? Aí, nesse momento que Deus doa todos esses requisitos para que você se arrependa, é porque você está ouvindo a voz dele. Não há uma probabilidade de eu estar pregando para você e querer que você vença os pecados que eu venci. Não há essa possibilidade. Eu ainda estarei vencendo. Porque quando uma pessoa, ou duas, ou 10, ou uma igreja diz para você, se você vier a Jesus e não se arrepender, você está perdido. O que ela está dizendo?
Olha, se você não for como eu, você não vai ver a salvação. Aí você, quando prega isso, você se classifica como melhor. Você se classifica como um não pecador. Um homem que não comete pecados. Por quê? Ah, porque você ouve samba e você samba todas as sextas-feiras. Está vindo para cá. Se você não abandonar, você está perdido. Mas o pregador não sabe que quem está perdido é ele em pregar isso. Porque o sambista de sextas-feiras, o cara que gosta de um pagode, ele só vai se transformar se ele ouvir a voz do pastor. Você é o canal para que ele conheça esse pastor. Ele é uma ovelha perdida, fora do aprisco. Ele não tem poder e nada vai justificá-lo perante Deus se ele abandonar o pagode de sexta-feira e vir para a igreja. Se ali ele não ouviu a voz do pastor, se ali de fato não houve uma introjecção do Espírito Santo na sua vida, de nada adianta ele parar com o pagode de sexta-feira. Porque o problema dele não é o pagode de sexta-feira, mas é a voz do pastor. Aquele que ouve, me conhece, ouve a minha voz e me segue. O problema da salvação dele não está em ele parar de pagodar na sexta-feira, mas está em seguir a Jesus. Porque ele vai parar com o pagode porque aceitou a Cristo, amou a Cristo, se apaixonou por Cristo e falou: sexta-feira agora eu não quero mais curtir a vida, eu quero curtir o meu Deus. Ele não está salvo porque ele abandonou a sexta-feira à noite no pagode. Não, porque ele aceitou a Cristo e seguiu e resolveu seguir a Jesus. No processo de seguir a Jesus, ele ainda como pecador, ele prossegue para a salvação eterna. Por quê? Porque ele está em Jesus. A garantia da salvação dele como pecador, como qualquer um de nós, está na garantia de seguir e ouvir a voz do pastor. Nesse mesmo vídeo que eu mostrei para vocês, que é o áudio do alto clamor, ali Ellen White diz que Deus deixa permanecer em todas as igrejas os seus filhos, que estão salvos. Tá lá, cara, não sou eu quem falo. É a justificação pela fé. É a verdade dos finais dos tempos. A ganância e a ousadia do crente. Abastado sou, de nada necessito, porque sei tudo, conheço tudo, eu sou o que sou, mas se você não se arrepender, você vai para o inferno, porque eu me arrependi e vou para o céu. É assim. Muitas vezes é assim que o evangelho é levado. E a Ellen White diz, no alto clamor, agora, daqui para frente, que Deus está com gente espalhada em todas as igrejas. E que ele não quer permitir que essas pessoas ainda tenham a luz que tenham que ter. Mas estão salvas em Jesus. Estão coerente e coesa naquele movimento que elas conhecem e têm dentro de si do seu coração. Sai dela, povo meu. Ou seja, siga a Jesus. Não é seguir doutrina que vai salvar alguém. Não é guardar o sábado que vai salvar alguém. Isso é coisa que o inimigo está batendo palma e feliz da vida com essas pregações dentro da igreja. Explico. Porque se o sábado fosse o ponto fundamental de salvação, agora nos finais dos tempos, todos os judeus deveriam estar salvos. Todos os adventistas do sétimo dia teriam que estar salvos. Todos os batistas do sétimo dia teriam que estar salvos. E tantas outras religiões africanas e tal pelo mundo que guardam, observam o sábado como o dia do Senhor. Ah, mas tem que guardar os mandamentos. Também não vão para o céu. Porque todos que proclamam guardar os 10 mandamentos não os guardam.
Só irão para o céu aqueles que ouvirem a voz do pastor. E ao ouvir a voz do pastor, segui-lo. Quando você faz uma pregação de que a igreja está vivendo em pecado, no prazer do pecado, as pessoas já se arremetem ao pagode de sexta, é se ela sai à noite, é se ela se tornou adúltera, é se ela não devolveu o dízimo. Todo julgamento humano bate no chamar o pecado pelo nome. Como Ellen White pede, a Bíblia pede, Jesus colocava o pecado sobre o nome, Paulo também, Pedro também, Tiago também, Estevão também. Agora, o que é chamar o pecado pelo nome? É o que mais vai inflamar as pessoas contra você. Porque você vai estar pregando a Cristo crucificado, ao poder e à busca somente do Espírito Santo. Não há outra pregação, não há outra palavra, não há outra regra, não há outra norma, não há outro caminho que vá te levar ao céu, se não for através do poder do Espírito Santo manifestado na cruz do Calvário e no derramamento na morte do nosso Senhor e Salvador. É Ele, é nele e nada mais. Agora, qual é o pecado então que eu vivo? São os frutos que eu não tenho. A árvore seca que sou. Abastado sou e nada necessito. É você participante da igreja e que não é nada mais do que um membro escrito no rol da igreja, dando um tanto de milhão a mais de membros. Aí está o pecado. Aí está o erro. Aí está o momento que o inimigo de Deus cegou a nossa igreja. Grande parte dela cega e cegará e cegou o nosso povo. A mim, a você, a todos nós. É por isso que o espírito de profecia, que a Bíblia diz, despertai, acordai, tu que dormes. Nós estamos sonolentos, nós estamos laodiceanos, nós estamos perdidos em nós mesmos, na nossa autojustiça, na classificação humana, no nosso poder. E achamos que somos alguma coisa e atacamos o pecado, mas não atacamos o pecado. Atacamos pecados existente em todo o planeta, existente em nós, no nosso dia a dia, mas não atacamos o pecado do pecador existente, o existencial. Quem eu sou e quem eu represento e a quem eu estou ouvindo dentro da minha igreja? Qual a minha participação dentro do meu grupo? Qual a minha finalidade ou afinidade e qual o meu resultado de ser um membro da minha igreja? Qual a minha afinidade com o Espírito? Quais são todo um segmento frutífero que, já que eu estou ligado na videira verdadeira, aqueles darão frutos. Então, qual ou quais são os meus frutos? Quando você entra chamando o pecado pelo nome que são esses, a ira toma conta das pessoas contra você. Porque elas te acusam de que você está facilitando os pecadores na vida. De que você está dizendo que todo sambista é tranquilo, pode ficar sambando que você está salvo. Não, o quê? Você não, pode trabalhar de sábado, você está salvo. Porque tem a graça de Deus. Aí eles te acusam de que você está pregando essa heresia. Mas eles sabem que é mentira. Mas como eles estão destituídos dos frutos, eles são usados pelo inimigo como acusadores. As pessoas que acusam é os frutos que ela tem. Os acusadores, cara, não tem outro caminho, é o fruto dele.
É quem ele ouve, é quem ele serve, é a manifestação humana, pecaminosa que ele escolheu viver. Porém, ele guarda sábado, ele vai à igreja, ele estuda a Bíblia, ele prega, ele canta. Ele tem todas as características naturais para sobreviver dentro de uma comunidade religiosa. Aí vem o Espírito de Deus e diz: povo de Deus, a mensagem do terceiro anjo será pregada. O Espírito será derramado e está sendo derramado sobre a igreja. Alguns poucos estão ouvindo a voz do pastor, porque o pastor as conhece e elas o seguem. Esses serão imbuídos de poder, darão os frutos do Espírito Santo, se manifestarão chamando o pecado pelo nome, serão açoitados, serão acusados, serão vituperados, terão portas fechadas, serão recebidos com mentiras, falsidades e pessoas que andam na escuridão da noite falando deles por trás. Esses são os frutos de Laodiceia. O pecado que Deus está clamando não é o pecado do sambista. Não é a parada gay de 2 milhões de gays. Mas a mensagem é para o povo dele. Porque para que essas pessoas ouçam a voz do pastor, a voz da justificação dele neles, depende de quem tem os frutos do Espírito. E através do fruto, ou dos frutos, é que o Espírito vai e vai te carregar e vai te levar ao deserto para falar para a pessoa: tu entendes o que está lendo? Não, Senhor, eu não entendo. Está difícil. Então, espera um pouquinho. Virá o Messias, o Salvador. Será morto e crucificado. E dará sua vida na cruz do Calvário por você, pecador. Por tua governante pecadora. Por aqueles homens cegos, perdidos na tua cidade, que não conhecem a Deus. Esse Jesus ressuscitou dos mortos. Esse Jesus que diz aqui Isaías, que foi espancado e morto, morreu para que, se você o aceitar como teu Salvador, o seu advogado, o seu amigo fiel, você se unirá a ele no céu. Ele é o teu pastor. Você é a ovelha. Se você ouvir a voz e o seguir, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao aceitá-lo como teu Salvador, ele, através do Espírito Consolador que ele enviou quando voltou aos céus, ele, através do seu Espírito, irá trabalhar e transformar a sua vida no tempo dele e no conhecimento que ele tem de você. Não fique aflito, não ouça homens, não aceite acusações, porque a acusação não vem do céu, não vem do Espírito, não vem de Jesus. A acusação vem do inimigo, dos fracos na fé, dos que têm justiça própria. Aqueles que amam a Cristo, que ouvem a sua voz, estará nos braços do céu. Olhará para o céu e verá a destra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está entendendo, eunuco? Puxa, eu estou entendendo. E aceito ele como meu Salvador. O que eu preciso fazer? Se você quiser, você pode ser batizado. Ah, eu quero. Precisa de água, mas tem água ali. O que me impede? Nada. Vamos, vamos. Aleluia. Siga o teu caminho. Leve a Jesus com você. E Jesus foi transformando e trabalhando a vida daquele homem. Justificação pela fé. A graça de Jesus é nada mais e nada menos do que entregar verdadeiramente o seu coração impiedoso para que ele torne em um coração piedoso. Quando você está em Cristo, só há piedade, amor e perdão. Não há acusação. Eu não vim acusar o mundo,
eu vim salvar o mundo. Todos aqueles que saem dessa linha, desse significado, está na mão do inimigo. Serve como acusador, guardando o mandamento, guardando o sábado, estudando a lição, orando, mas os frutos nega a piedade que existe em Cristo e não existe neles. É tempo de nós olharmos para nós. Eu olho o cara toda hora, bicho. Pensa que eu estou achando que eu sou o bambambam, não. Mas eu estou entendendo. A minha escama caiu. Eu não tenho retorno. Satanás não me pega mais nas mensagens puritanas religiosas. Não. Eu posso cair, posso me perder por qualquer outro motivo, mas não por não conhecer a mensagem e a verdade de Deus. A justificação pela fé, a mensagem verdadeira do terceiro anjo, que é essa que você está ouvindo hoje. E é nela que eu vivo e convivo a cada momento da minha vida. É nela que eu dependo e sigo e olho. Você pensa que eu dou ouvido para os acusadores, cara? Mas não dou, bicho. Eles só me fortalecem para mostrar que eu estou no caminho certo. Porque eu sigo ouvindo a voz do meu pastor. Eu sigo olhando o caminho que o Espírito me colocou. Eu ouço a voz, a palavra. Eu a engulo, inflamo dentro da minha alma. E digo a Deus, agora usa-me. Faça de mim o estardalhaço que o Senhor quiser. Mesmo que eu perca tudo. Mesmo que eu não tenha mais nada. Mas eis-me aqui. E me transforme. Eu sei das minhas fraquezas, das minhas necessidades. Muitas vezes não consigo superá-las, porque não cabe a mim. E eu suplico a Ele para me dar força e transformação. E Ele vem fazendo isso a cada dia da minha vida. E a cada dia eu me sinto mais forte e mais feliz. Não porque não peco, mas porque eu tenho um Deus que me perdoa. Um Deus que me transforma e que cuida de mim e que me salvou na cruz do Calvário e que não depende de mim para que eu possa um dia estar no céu. Essa é a paz que eu carrego na minha vida. Essa é a paz que eu carrego no meu cerne, na minha mensagem, na minha voz, no meu caminho, na minha vida. É ela que eu prego a todas as pessoas. É ela que eu prego na minha igreja. É ela que eu pregarei, levantando-se pessoas contra mim ou não. Não importa. Eu só não quero que Deus seja contra mim, contra o que eu prego e contra o que eu falo. Eu estando unido, unificado ao Espírito, sabendo que a palavra da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo e que o pecado existente na igreja é o pecado que está aqui, não o que está ali. E o que está aqui é aqueles frutos que muitas vezes nós não estamos dando. Estamos apáticos, jogados num banco de igreja, jogados num sofá de casa, despreocupados com a vida, com a palavra, com as pessoas, com a humanidade, com tudo. E achando que eu sou um belo de um crente. Esse é o pecado. Mas esse o ser humano não quer ver, não quer enxergar. Então, melhor atacar. Porque quando você ataca o pecado, você tira de si os seus pecados. E você coloca sobre os outros os pecados dele. É fácil isso, bicho. Isso é muito bom. É muito bom. A igreja sempre fez isso. A religião sempre fez isso. Desde a época de Cristo. E Cristo veio e falou: raça de víboras, sepulcros caiados. Vocês são lindos por fora, mas ossos podres por dentro. Sempre foi assim, é assim e será assim. A renovação vem do teu coração e da tua resposta ao Espírito Santo. Aquele que ouve a minha voz, segue-me. Seguindo-o, irá ser transformado e dará os frutos que ele nos ensina através da palavra. 2 mais 2 são 4. Esta é a salvação. Não tem outro caminho. Tá bom? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Esse tema aqui é falando com os pecadores. E amanhã
às 10 horas da manhã, estarei fazendo o culto divino do Santo Sábado do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Espírito tome de fato a tua alma e que você possa ouvir a voz de Deus dizendo: a salvação é hoje. Não deixa para amanhã. Não pensa assim: poxa, tá tão gostoso, eu tô tão morninho, morninha, né? Eu tô tão gostoso dentro da minha banheira. Poxa, Jesus, eu vou ter que entrar num banho gelado agora? Vamos deixar para depois, deixa eu aproveitar aqui. Não deixa isso tomar conta de você, porque é isso que o inimigo está trabalhando. Ele está fechando o cerco da igreja. Está fechando. Não faça parte disso. Peça ao Senhor para te tirar da água morninha e te colocar num banho bem gelado, para você sair cheio do Espírito Santo, fazendo o que Deus quer que você faça. Tá bom? E os frutos do Espírito não é você vender tudo, dar tudo que você tem, entendeu? Não é você não ter os teus prazeres, você ter suas viagens, suas programações. Não. Mas é você saber que você pode ajudar e não ajudar. Aí é o maior problema. Aí é você saber que pode dar um prato de comida e falar: depois eu dou, tá cheio deles aí. Entendeu? Tá bom? Meu nome é Sherry Filho. Que Deus te abençoe e te guarde. Compartilhe o vídeo e amanhã às 10h30 estaremos juntos, se Deus quiser. Um grande beijo, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como nós lemos hoje no tema João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem.